Olá, convictos! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Convicto Sou. Meu nome é Ednilson e estou aqui trazendo para vocês uma estreia muito incrível. Um papo contigo com uma pessoa específica, um convidado muito especial aqui no canal. Desde já eu quero chamar a sua atenção para ir embaixo, se inscrever no canal. Você que talvez está chegando agora ainda não se inscreveu, já se inscreve aí, ativa o sininho aí para todas as notificações, para você ficar por dentro de tudo que eu postar aqui neste canal para edificar a sua vida. Bom, estou aqui com um convidado muito especial, como havia dito, ele aqui que é cantor, que é compositor, regente de coral, que maravilha, é isso aí, estamos aqui com o Davidson. E aí, Boa Davidson? tarde, gente. Boa Tudo bem tarde. com vocês? Para mim é um prazer estar aqui, certo, com vocês. E desde já eu quero te agradecer por esse convite de estar aqui. Para mim, gente, é uma honra estar aqui com ele. O prazer é nosso. Tá? Que bom, o prazer é todo nosso, gente. Ele aceitou o nosso convite com o maior prazer, com a maior alegria. Isso me deu uma satisfação imensa para poder estar trazendo aqui para vocês. E ele mesmo escolheu o tema para estar aqui abordando para vocês. E o tema é esse aí que vocês viram. Iremos falar aqui sobre o racismo e aceitação. Estamos vivendo aqui em um tempo, na verdade isso não é de agora. O racismo já vem aí sendo, está no meio do povo aí há muito tempo. E em pleno século 21, isso ainda é uma realidade muito presente nos nossos dias. E iremos abordar esse assunto. Iremos trazer aqui algumas passagens à luz da Bíblia e falar para vocês como devemos nos comportar diante de pessoas do tipo racista, como nós devemos nos comportar quanto a isso. Davidson, bom, vamos apresentar você. Quantos anos você tem, Davidson? Atualmente 25. 25 anos, muito bom. Tá novo demais. Normalmente, eu, por exemplo, eu me aparento ter muito menos. Quando dou a minha idade, muita gente não acredita. Mas você está bem, o 25 está bem equilibrado assim, quanto ao que, se a gente fosse falar quantos anos você tem, era tem isso cara mesmo. De 25? Tem cara, exatamente. Tem cara de 25 anos, isso é muito bom. Bom, você é filho de pai cristão? Olha, em relação a pais, eu fui criado só pela minha mãe. Então, meu pai, ele não é cristão em si. E assim, eu não nasci em berço evangélico. Sei. Na verdade. Olha só. Eu pelo menos já conheço o Davidson há um tempo. E eu pensava que ele veio sim de um berço evangélico, né? Que ele nasceu ali já vendo a mãe dando glória a Deus, os pais glorificando a Deus. Você acredita que todo mundo pensa dessa forma? As pessoas olham e falam, ele sempre foi evangélico. Na verdade, não. Porém, eu aceitei Jesus muito cedo. Eu aceitei Jesus com mais ou menos aí de 8 para 9 anos de idade. Foi quando a minha mãe aceitou Jesus e eu também aceitei Jesus logo depois de um mês aí. Então, assim, praticamente cresci no Evangelho. De 9 a 8 anos aceitei Jesus. Eu não me recordo muito bem. Eu acho que foi nessa questão da saída dos 8 para os 9 anos. Você, Davidson, eu vi aqui que você é compositor. Você tem música já própria que escreve? Sim, eu tenho algumas composições. Que maravilha. Todas cristãs. Bom, muito bom isso. Iremos ter um privilégio algum dia de ouvir. Com certeza. Isso. Inclusive, tinha alguns projetos aí sendo tratados para entrar em gravação, porém com essa questão do Covid-19, que todo mundo está aí por dentro disso, acabou parando o projeto de muita gente, não é verdade? Inclusive, a gente deixou meio que estacionado, porém, não assim, terminou, não vai fazer mais não. Está estacionado, porém, a gente está esperando algumas providências para tomar de novo o posicionamento e gravar. Amém. Ele aí também é estudante de psicologia. Logo, logo teremos um psicólogo aí. Glória a Deus, maravilha. Isso mesmo, ajudar o povo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Bom, mas vamos para o tema de hoje. Vamos tratar aí sobre racismo e aceitação. Quão difícil é. E agora, nos nossos dias, graças a Deus, as coisas estão assim meio que
sendo aceitas, entre aspas, mas houve um tempo muito constrangedor, né, Davidson? Com certeza. Para a raça aí negra e de ser aceita no meio do povo branco. E o nosso amigo Davidson ele vai contar um pouco sobre isso para nós nos sintonizarmos aqui. Então esse é o tema de hoje: racismo e aceitação. Já vai aqui embaixo, dê o seu joinha aí, dê o seu like aí para ajudar a gente aí na divulgação do vídeo, para que o YouTube venha saber que você está gostando e sempre possa estar te sintonizando quanto aos próximos vídeos. Davidson, o que é racismo? Interessante essa pergunta. Logo de início, o que é racismo? Eu creio que todos aí já ouviram falar sobre a questão do racismo. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu aí na aula de história, né? Às vezes em algum programa, o que é racismo. Na verdade, eu vou falar assim um pouco bem raso, porque a gente vai aprofundar até através dos questionamentos que você vai fazer, mas ainda deixando um pouco raso. Racismo é uma atitude preconceituosa e uma atitude discriminatória que uma pessoa faz com a outra com bases biológicas e com bases estruturais e sociais para com a pessoa ou um povo, propriamente falando. Ok. Porque é bom sintonizar isso, principalmente para os mais novos, né? Os mais novos aí estão por fora dessa realidade e ficam às vezes até sem entender o porquê tratar, as pessoas os tratam assim dessa forma, né? Meio constrangedor. E aí fala, racismo, mas da onde veio? Como assim? Como surgiu isso? E é a questão, da onde veio? Às vezes vem o questionamento, né? Da onde veio o racismo? Olha, o racismo surgiu exatamente no século mais ou menos aí, bora colocar 17, 18, com a questão da colonização do povo europeu na África. Eles surgiram já com essa questão de discriminar e rebaixar o povo africano, colocando a raça negra como uma raça inferior. Na verdade, o racismo surgiu dessa forma, com uma atitude, né, uma atitude inútil, uma atitude, como posso te descrever, uma atitude baixa, de rebaixar o povo pela questão da cor da sua pele. Dessa forma que surgiu, colocando como uma raça inferior, a raça negra como inferior, e a raça branca uma raça pura, uma raça superior à raça negra. Dando uma estudada em alguns pontos, era incrível o sofrimento, como era destratado a raça negra, era um escárnio verdadeiramente o que fazia com o povo. E olha, o interessante é que a própria Igreja Católica, gente, eu não estou aqui sendo polêmico, a gente só está entrando um pouco da história, né, do racismo e falando um pouco. A própria Igreja Católica, sim, bem no início, eles mesmos falavam que os negros não tinham alma. Isso. Agora analise aí, pelo fato da tua tonalidade de pele, alguém falar que você não tem alma. Ou seja, era um, vamos colocar assim, como se fosse uma questão ou uma desculpa para eu pegar e colocar você como mercadoria, te tratar como um animal. Exato. Que não ia ter problema nenhum, até porque você não tem alma. Você nem ia ser condenado por estar agindo assim. Uhum. Meio que tirava a parte emotiva dos que iriam ver, né? Não tem nada a tratar eles assim, porque eles não têm alma. Não tem... Muito triste isso, muito triste demais. E aqui no Brasil, por muitos anos, muitos séculos, os negros viveram debaixo dessa escravatura aí por muitos séculos. E aí após aí a libertação, né, dos escravos, daí então veio a dificuldade deles se interagir, então crescer. Fala um pouquinho sobre isso, essas dificuldades, Davidson. Você foi bem direto no que eu queria falar. Observe o que ele falou. Ele falou a questão dos escravos aqui no Brasil. Os negros em si
no Brasil começaram como escravos. E logo após de receber as suas cartas de libertação, eles começaram uma nova vida. Agora, o questionamento que eu faço para você: como iniciar do zero sem ter nada? Imagina aí você é um escravo, recebe a liberdade e você vai iniciar como do zero? Então, aí a gente já percebe o quê? É um racismo, é algo estrutural, algo que vem dos primórdios. Então, vai ser super normal vermos negros sempre lá embaixo. Gente, eu não estou aqui pluralizando isso, mas é algo que começa desde os primórdios. Os negros já começou por baixo, os negros aqui no Brasil já começou sem nada. Então, é algo estrutural, é algo que cresce daquela forma. Então, vai ser normal você não encontrar negros em status elevados. Porque a gente está começando agora. Lógico, é uma luta de muitos anos. O nosso povo vem lutando para ganhar reconhecimento no meio da música, no meio das artes, né? No meio da cultura, no meio também da educação, no meio da política. O nosso povo, assim, batalhou para ter o pouco que estamos tendo hoje. Ainda é muito pouco que a gente alcançou hoje, o que nós alcançamos, ainda falta muito. Verdade, toda essa dificuldade, até porque eles não tiveram escolaridade, né? Trabalharam duro apenas para sobreviver por um prato de comida. E aí, quando eles encontraram essa liberdade, sem nenhuma profissão, sem nenhum habitat, sem nenhuma escolaridade, tudo isso fez com que eles encontrassem essa dificuldade de se erguer novamente, não, se erguer no meio do povo para então, assim, demonstrar o seu real valor. Isso. Você falou algo aí, só não, tipo assim, meio que corrigindo. Você falou assim que eles trabalhavam por um prato de comida. Dá a entender que o trabalho dele era como se fosse, o trabalho deles era como se fosse uma espécie de troca. Então, se é uma espécie de troca, alguém está pagando. Verdade. Na verdade, olha como acontecia. A pura verdade era essa. Eles não recebiam para trabalhar. Não era uma troca. Simplesmente os senhores só alimentavam, porque se não alimentasse, ia morrer de fome. Verdade. Então, tipo assim, eles trabalhavam como animais. Bem colocado, verdade. Entendeu? Uhum. E ou trabalhava, né? Não tinha essa. Não tinha a questão da opção. E antes que a gente saia um pouco do tema da história, só eu queria abordar essa questão. Eu estava estudando há pouco tempo sobre isso e eu não sabia, mas existia algumas espécies de fazendas, do qual só ali havia mulheres negras, e os senhores pegavam e iam para aquelas fazendas ali praticar sexo para povoar, para que nascesse mais e mais escravos, entendeu? Então, aquelas negras eram despidas ali e elas eram obrigadas a fazer sexo. E já tinha outras fazendas no qual ia o homem negro, juntamente com a sua família, olha para você ver, juntamente com a sua família, e ali alguns senhores abusavam do pai de família. E aquela forma de abusar, aquela forma de cuspir, aquela forma de abusar suas esposas na frente deles, era uma forma de falar, olha, eu sou superior a você. Porque eles tinham medo desses homens se revoltar, desses homens se empoderar e se revoltar contra eles. Então já fazia assim, olha, vamos colocar neles essa questão, você não pode nada, você não é ninguém, eu sou superior a você. Então aquele homem negro nunca ia se rebelar, entendeu? Como aconteceu algumas vezes, né, de alguns negros se rebelarem por tanta apreensão e matarem alguns fazendeiros, matarem alguns senhores. Por essa questão, mais rigor, os outros fazendeiros vinham para poder fazer com que eles ficassem com esse temor. Por isso a questão do surgimento dos quilombos. Os quilombos eram para isso. Eram negros que fugiam de suas fazendas, nas fazendas do qual trabalhava, e ali eles iam para um lugar muito longe
mas ali começavam a fazer meio que um lugar de moradia, um lugar de refúgio. Então, outros negros ouviam em relação e ali já formavam uma pequena comunidade. Uma próxima pergunta aqui. Bom, nós temos algumas perguntas aqui, gente, do nosso pessoal que nos acompanham aí nas redes sociais. Desde já eu quero agradecer a todos aí que contribuiu com a pergunta. Isso é muito bom. Isso mostra o quanto você está aí com vontade de aprender mais. E uma das perguntas aqui que os nossos seguidores colocou para você, Davidson, foi essa. Na sua opinião, existe racismo também dentro das igrejas? Existe, com certeza existe, porque o racismo é algo que está ali estruturado na nossa sociedade. Então, independente de estar ou não em uma igreja, sempre vai haver pessoas racistas, sempre vai haver pessoas com aquele pensamento retrógrado, aquele pensamento do passado. Então, com certeza existe sim. Porque na verdade está na pessoa, e não a questão nem é a igreja, né? É a pessoa. Está na cultura. Igualmente a questão não tem nada a ver, mas só pegando como exemplo, algo que está na raiz, a questão do machismo. O machismo está na nossa cultura. Está tanto na cultura nossa que as próprias mulheres elas têm atitudes machistas, entendeu? Elas colocam assim na sua cabeça, meu dever é ficar em casa, fazer almoço e ficar ali. Não dizendo, gente, não estou aqui pregando ou falando que você não vai fazer isso, mas se a mulher trabalha e se o homem trabalha, por que não os dois fazer? Então é algo que está ali impregnado. Quando nasce uma mulher, quando ela começa a ter os 2 anos, o que é que a mãe dá de presente logo de início? Uma boneca, dá uma vassourinha de brinquedo. Então, isso. Assim como o machismo, o racismo está impregnado na nossa cultura. Entendeu? É algo estrutural. Então, na sua opinião, tem sim, né, racismo dentro da igreja? Tem, muito. Bom, uma pergunta ligada a essa, Davidson. Você já foi discriminado dentro de alguma igreja, ou na escola, ou no trabalho, pelo fato de ser negro? Olha, vamos aí, foi em vários lugares, né? Você falando escola, trabalho. Já em questão de uma igreja, a forma de eu cantar. Sério? Assim, quem me conhece, quem já viu eu cantando, sabe que eu tenho origem de forma de cantar a questão do soul, a questão do black. Que eu admiro muito. Então, aquela questão muito negra, aquele estilo muito negro de cantar, que eu particularmente amo. Então, eu fui fazer um teste uma vez para uma igreja, entendeu? Sim. Uma igreja não evangélica, mas é uma só, quando se trata de cristianismo, entendeu? Sei. Então, fui fazer o teste para participar ali daquele coral, ser uma das vozes para participar daquela banda, daquela igreja. E a pessoa falou, não, a tua voz soa muito alta, ela é diferente demais, entendeu? Não tem como casar. Isso aqui é a igreja, tem que ser uma coisa mais leve. Então, eu senti um pouquinho aí do racismo, né? Entendeu? Porque tem como sentir, né? Quando tem a ver com quando é racismo, a gente sente. A gente sente na pele, entendeu? E você perguntou assim, questão de escola. Olha, o racismo em si, eu posso falar, de uns tempos atrás, eu nunca havia sofrido vendo, porque uma coisa é a pessoa, eu agir com racismo com você na tua frente, outra coisa é pelas costas. Então tem coisa que a gente não percebe até a gente sofrer cara a cara, na pele. Verdade. Entendeu? Então na escola eu posso falar assim que não, eu nunca sofri questão de racismo na escola, porque também eu sempre me empoderei muito, sabe? Eu sempre me posicionava, então as pessoas já tinham meio que medo de falar. As pessoas já tinham medo de falar algo em relação ao Codapere comigo, porque sabia que eu ia dar uma resposta à altura. Ok. Gente, você está aqui no canal Convicto Sou e estou aqui entrevistando o Davidson. Estamos tratando aqui sobre o tema o racismo e aceitação. Fique conosco, se você ainda não deu joinha aí
no vídeo aí, dá um joinha aí para nos ajudar, tá ok? Pode compartilhar aí com o máximo de pessoas, com seus amigos, nas suas redes sociais, para que esse vídeo possa assim, alcançar o máximo de pessoa. A nossa intenção aqui é conscientizar as pessoas de que só existe um povo, o povo que Deus o fez. Não tem essa que Deus fez uma raça, Deus fez raças separadas, né, Davis? Deus fez um homem e deste as raças, no caso vieram as raças. Então, cada um depende um do outro, não tem esse negócio de um ser superior, de que eu posso sozinho, não. Nós dependemos um do outro, então está aí a importância de aceitarmos cada um, cada diferença, cada etnia, e enfim, tá certo? Continuando com as perguntas aqui, na sua opinião, Davidson, como as igrejas tratam as pessoas negras? Você já percebeu ou percebe atualmente, agora recente, algum tipo de discriminação racial no meio da igreja? Olha assim, no meio da igreja, possa ser que existe ainda, porém é algo bem escondido, porque o povo negro, de forma geral, tem alcançado vários status. A gente já vê aí muitos cantores gospels negros, a gente já vê grandes pregadores negros, pastores, então é algo que não tem como expandir tanto assim no meio da igreja, não está tão algo mais evidente, é algo que está diminuindo bastante. Felizmente, onde um negro encontra um destaque, aí há, né, no meio de muitos que são racistas, que às vezes não dá direto, mas por trás, na verdade, o negro tem toda essa dificuldade. Bom, nós temos uma pergunta aqui, a seguinte pergunta é uma pergunta de uma inscrita também, o nome dela é Mariane, que Deus abençoe a sua vida, Mariane, pela pergunta, vou estar aqui usando ela, que é o seguinte: como cristão, essa é importante, como cristão deve se posicionar diante de uma situação de racismo? Interessante, como cristão. Olha, assim, como cristão, a gente tem amor, temos compaixão, e toda atitude de racismo, você pode observar que a pessoa é digna de misericórdia, porque uma atitude racista de uma pessoa só revela o quanto o cérebro dela é pequeno e quanto a mente dela é resumida, o quanto o mundinho dela está ali resumido só naquilo ali. Então, agir com total misericórdia. Lógico que ninguém também vai baixar a cabeça quando é casos extremos, a ponto de virar as costas e fingir que não aconteceu. Vai ter momentos que você vai ter que tomar medidas mais protetivas, medidas mais agressivas, né? Não de agredir, mas medidas mais ajustadas para aquilo ali. Mas eu acho que não é algo que você tem que levar tão à tona, mas ter misericórdia. É isso aí. Misericórdia, para alcançar misericórdia, não é isso? É isso que a palavra de Deus nos ensina. É meio que essas pessoas andam presas, né? Os escravos teve liberdade e as pessoas ficaram presas mentalmente no seu próprio egoísmo, dentro desse racismo aí, e não procuram se libertar e viver o novo, as novidades. Enfim, bom, temos outra pergunta aqui. Essa pergunta também é uma pergunta digna de resposta, da nossa amiga Joyce. Deus abençoe a sua vida, Joyce. Eu vou estar usando aqui a sua pergunta também, que ela perguntou o seguinte: Davidson, por que você acha que esse tema ele é pouco abordado na igreja? Por que esse medo de abordar um tema tão importante? Por que você acha isso? Gente, eu volto a falar, eu costumo dizer que eu não sou polêmico, mas as pessoas falam que eu sou polêmico. Eu vou ser sincero, eu vou ser direto e reto. Sim. O racismo não vende. Falar sobre racismo na igreja não rende glórias. Falar sobre racismo na igreja não rende altos dízimos, entendeu? É algo assim, sem importância para muitos. Então, se não gera lucro, se não tem uma rotatividade, se não gera nada de forma geral para a igreja, entre aspas, porque gera sim, falar sobre isso é importante, né? Seria bom se todos os pastores falassem, mas é algo que quem está ali não está se importando, então não vai falar. Não tem diferença para muitos. E isso é se posicionar contra o pecado, né? Porque o racismo, sim, é um pecado. É uma forma de desrespeito, é algo desumano para com o próximo. Entendeu? Verdade. Bom, nós temos outra pergunta aqui tão importante quanto, que diz o seguinte, foi dirigida a você. Existem pessoas que, quem sabe, está nos assistindo agora, enfim,
que quem sabe não sonha mais, deixou de fazer projetos, tem uma vida de amargor, pelo simples fato de ser vítima de racismo no seu dia a dia, e agora não sonha mais e vive assim amargurada. Davidson, que palavra você dá diretamente para essa pessoa se levantar, se erguer e saber que ela é especial? Olha, o que eu digo para ela é isso aqui: volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Glória Não poderia a Deus. deixar de cantar esse refrão. Olha, o que acontece? Se porventura uma pessoa parou, estacionou, na minha família há casos de pessoas que não entraram em uma faculdade pela questão da tonalidade da pele. Se viu que não era capaz. Outras deixaram de estudar porque não se achavam tão dignas quanto pessoas brancas que estavam ali. Tudo que eu tenho a dizer é: retome o lugar onde você parou. Localize aí aonde foi o lugar que você parou. Parou em que momento? Volte. Retome a posição. Volta a sonhar. E melhor do que sonhar é você pegar aqueles projetos, colocar em cima da mesa. Vamos refazer os projetos? Vamos tomar à tona e realizar esses projetos? Vamos. Esquece essa questão da cor. Ah, Davidson, mas eu parei, mas tem tanto tempo que eu deixei de sonhar, querer fazer aquela faculdade. Não. Enquanto há vida, há esperança. E ainda mais quando existe um Deus que é grande, que pode fazer todas as coisas. Então, Amém. O conselho que eu tenho para você: retome tudo e volte a fazer. Volte a sonhar, volte a executar. Amém, glória a Deus. Está aí o recado, que você possa acatar e saber que você é um vitorioso. Não olhe para A nem B do que diz contra você. Deus, Ele acredita em você. Deus, Ele depositou a confiança em você. Você pode sim, glória a Deus. Bom, uma outra pergunta, Davidson, tão importante quanto agora, que abrange mais algo externo, que diz: na sua opinião também, o que os governantes eles deveriam fazer para trazer mais aceitação no meio de uma população racista? Interessante essa pergunta. Medidas já estão sendo tomadas em relação a isso, e muitas das coisas a gente vê por aí. Olha, a questão das cotas é uma das medidas que foi tomadas, e também questões também trabalhistas. Eu acho que tinha que ter mais também a questão das cotas em um trabalho. Porque a gente sabe que questão de trabalho, para se entrar, gera muita questão do conhecimento. É preciso ter pessoas de conhecimento para chegar ali naquele lugar. É preciso ter pessoas de nível para te colocar naquele lugar. A gente sabe que nem sempre a escolha no trabalho vai ser feito pela questão de conhecimento que você tem, pelo seu currículo. Às vezes é questões externas. Eu olhei... aquele negro está muito mal arrumado. Olha, aquele branquinho já está bem arrumado, já é daquela forma. Então, assim, questão das cotas. Potencializar as questões das cotas, não só na questão da faculdade, mas também como questões também de trabalho. Entendeu? Eu sou um exemplo disso aí. Eu passei na faculdade de jornalismo com as questões de cotas raciais. E eu tenho orgulho de falar isso. Atualmente, na que eu estou fazendo, não é por cotas, mas na de jornalismo, sim. Eu passei por causa das cotas. Então, é algo promovido pelo governo que eu estou me beneficiando. Tá aí. Respondida então a pergunta aí do nosso entrevistado Davidson. Deus continue abençoando você que está aí nos assistindo do outro lado. Obrigado por estar nos acompanhando. Estamos já chegando ao fim dessa entrevista, mas ainda tem uma última pergunta aqui ao nosso entrevistado, que diz o seguinte, para encerrarmos as perguntas deste momento, dessa entrevista. Davidson, você respondeu uma pergunta dando uma palavra àqueles que são vítimas. Essa pergunta agora é: qual conselho você daria a uma pessoa racista? Forte essa pergunta. Forte. Gente, qual o conselho que eu daria para uma pessoa racista? Tá bom. Você que está me vendo, eu torço para que você não seja uma pessoa racista. Mas você que está me vendo, olha só,
a questão do racismo, se você é racista, só revela a pessoa baixa, só revela a pessoa suja que existe dentro de você. Entendeu? Isso só prova o quão inútil você é na sociedade. Entendeu? Você está ocupando um espaço na terra sem necessidade. Ah, Davis, que palavras fortes. Mas é isso. Eu não posso defender uma pessoa que menospreza a outra por conta da cor da pele. E eu já deixo algo bem explicado. Se você está incomodado com mulheres e homens negros que estão ocupando o lugar, eu sinto muito de informar, está chegando uma nova turma aí, e logo logo, vocês de classe média, de classe alta, pode preparar para contratar outro tipo de pessoas para trabalhar na casa de vocês, como lavandeiras, como empregadas, porque o nosso povo está chegando e está chegando para ficar. Basta você olhar para dentro de você e ver, poxa, eu preciso de uma mudança, eu necessito de uma mudança. Verdade. Entendeu? Porque a questão, uma pessoa racista só revela o quanto ela é pobre de espírito. Então, se você é evangélico também, que se encontra nessa situação, poxa, já está na hora de você altamente correr para os pés do Senhor e refazer uma aliança. Senhor, eu preciso de um coração transformado, eu preciso de um coração mudado. E você que não é de nenhuma religião, que pensa dessa forma, tenta enxergar de um ângulo diferente, tenta ver de um posicionamento diferente, tá bom? Esse é o recado que eu tenho a dar a vocês. Está aí então. Bom, gente, eu quero agradecer aqui a todos vocês que nos acompanhou até aqui. Chegamos aqui no fim dessa entrevista. Esse foi um papo com Davidson Oliver, é isso mesmo? Oliver. Um papo com Davidson Oliver. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão. Muito obrigado, muito agradecido mesmo por você ter aceitado aqui esse convite. Nossa, é um prazer muito grande. Gente, contando aqui para vocês, ele iria cantar para nós nessa entrevista, mas infelizmente não foi possível, né, Davidson? Tendo que fazer uma pequena cirurgia. Isso, mas logo o Davidson vai estar aqui no canal, louvando e agradecendo o nome do nosso Deus, porque somente a Ele, queridos, somente ao nosso Deus toda honra e toda glória e todo louvor. Nós todos somos pó e cinza, nós somos barro, sem Ele nós somos o pó. Mas com Ele, nós somos mais que vencedores, porque Ele nos garantiu essa vitória na cruz do Calvário. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Nesse tempo de quarentena, fique em casa, mas fique em Cristo também. Não saia dele, porque Ele é tudo nas nossas vidas. Deus abençoe. Abraço. Convicto sou, convicto sempre.